Muy buenas tardes. Saludo muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Muito boa tarde e uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, também a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 1º de agosto deste ano 2025, e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Para o próximo final de semana, estaremos em Villahermosa, como ouviram do missionário Miguel Bermúdez Marim. Estaremos em Villahermosa, Tabasco, México. Aí serão atividades sexta-feira, sábado e domingo. E no domingo 10 de agosto deste ano 2025, estaremos sob o estudo bíblico correspondente. E esperamos grandes bênçãos da parte de Deus neste final de semana e que Deus nos dê mais palavra em abundância, para que se encarne em nossos corações e Ele siga tendo essa cura espiritual em nossa vida, que é a mais importante, o milagre espiritual. Depois Deus vindicará tudo o que está sendo realizado no meio da igreja noiva, porque a terceira etapa abrange todos os grupos, mas especialmente a noiva. Primeiro está trabalhando com a noiva e, ao mesmo tempo, está entrelaçando com os demais grupos. Mas a importante é a noiva, a que Deus veio buscar. Para isso, há uma promessa que Ele a levará para a ceia das bodas do Cordeiro. Hoje temos como temas Elias no Monte de Deus, que foi a introdução desse tema que ele pregou no domingo. Nós vimos essa mensagem do domingo, mas a da sexta-feira não. Assim que estaremos vendo esta mensagem, que foi pregado 4 de novembro de 2016, aqui em Caiei, Porto Rico. E vamos buscar em 1 de Reis, no capítulo 19, versículo 8 em diante, onde nos diz assim: E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Vejam, esse foi o primeiro Elias. E tinha uma ordem de prisão contra ele, uma ordem para capturá-lo e matá-lo. E isso vai incrementando nos Elias, até que no quinto Elias, vocês vejam que então o Apocalipse 11 entra em cumprimento e continua dizendo: E ele disse-lhe: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e poderoso vento. Aí ele colocou o número 1 em vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Na margem do lado direito escreveu: Poderoso vento forte. E colocou primeiro, Lutero. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Do lado, ele escreveu 2. Também o Senhor não estava no terremoto. Do lado direito, na margem, escreveu terremoto. Segundo, Lutero. E depois do terremoto, um fogo. Aí, em fogo, ele escreveu 3. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E na margem do lado direito escreveu fogo. Fogo. Terceiro. Pentecostes.
E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em voz mansa e delicada, ele escreveu 4. Em silvo aprazível, ele escreveu assobio suave, e aí em assobio suave, ele escreveu 4, desenhou uma pedra angular e escreveu a pedra angular. Nessa outra Bíblia aqui, no versículo 12, nessa Bíblia aqui, ele desenhou uma pedra angular do lado direito. E quando Elias, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio-lhe uma voz dizendo: "O que fazes aqui, Elias?" Do lado direito ele tinha desenhado também uma pedra angular e as últimas 3 eras, e numerou 1, 2, 3, e a última, a pedra angular, ele desenhou o número 4 dentro da pedra angular. E ele disse: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem." E o Senhor lhe disse: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael como rei da Síria." Aí ele escreveu Azael. "E também a Jeú, filho de Níssi, ungirás rei de Israel." Aí ele escreveu Azael. "E também Eliseu, filho de Zafate de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar." Do lado direito escreveu Eliseu. "E a dizer que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou." Do lado direito escreveu Apocalipse 17, 14 e o 19, do 11 ao 21. E embaixo desse versículo 18, Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1. Aí várias escrituras. Nessa outra Bíblia aqui, do lado direito do versículo 18, do lado esquerdo, à esquerda do versículo 18, desenhou uma estrela de Davi e escreveu 7.000. Elias no monte de Deus. Podem assentar, por favor. Na mensagem de uma reunião em uma reunião de ministros em Vila Vicêncio, ele disse assim. Agora, vamos ler um escrito aqui, onde ali ele nos escreveu, antes de passar a esse extrato, um escrito em uma livreta que ele desenhou uma pedra angular e escreveu Elias no monte. Em cima ele escreveu a igreja no monte de Deus, e em cima de Deus escreveu Sião. Do lado escreveu Horebe é igual Sião. Elias no monte de Deus, o servo fiel e prudente. Hoje o assobio suave, o silvo aprazível e a voz de Deus. Aí desenhou uma pedra angular e as eras. Elias no monte de Deus, o servo fiel e prudente. Hoje o silvo aprazível e a voz de Deus. Em cima do monte escreveu Deus, em cima de Deus escreveu Sião, e num cantinho em cima escreveu Horebe é igual Sião. Agora, vamos ler aqui nesta mensagem de reunião de ministros em Vila Vicêncio, 26 de junho de 1997, em Vila Vicêncio, Colômbia. Ele disse assim: quando consegue encontrar um profeta que vai continuar o trabalho, então aí já encontrou tudo, conseguiu tudo, e isso é o mais difícil. E o mais difícil, Elias conseguiu rápido, porque vocês vejam, de era em era, quando Deus enviou o mensageiro e realizou essa obra, e chegou o tempo para ir,
Então Deus levanta otro mensajero, levantou outro mensageiro, continúa, porque a obra de Deus y el continua. pueblo de Dios está llamado a E o povo de Deus está chamado a seguir esse próximo mensageiro. Como os discípulos de João, aquel del cual él había hablado. tinha que seguir aquele do qual ele tinha falado e precursado. Lo consiguió Elías. Agora, Elias conseguiu o mais difícil. Vean ustedes cómo E vocês vejam como ali nos relata que luego, cuando va a llevar a cabo esa labor, que cualquiera dirá, quando rompió vai realizar esse trabalho, qualquer um poderia dizer, ele rompeu a ordem. fuera Asael. E vamos dizer que fosse Azael e depois Jeú, Después a Eliseo. e depois Eliseu. Él brincó ahí. Então aí ele pulou. Qualquer um poderia apontar e acusar Elias e dizer, olha, isso não é assim. A veces se ve Vem. cosas que las personas Muitas vezes coisas são vistas que a pessoa, sem perceber, pode estar julgando um profeta, sem saber. y muchos de seguro allí a lo mejor no quisieron quizás E ali, seguir certamente, Eliseo. muitos talvez não quiseram seguir a Eliseu. Una que no estaba Elías para ir a preguntarle. Primeiro que Elias não estava para ir perguntar a Se ele, supone que tú ungieras primero olha, a Asael, não era para você ungir primeiro Azael? Eliseo, Agora veio y Eliseu ciertas cosas. e fez certas coisas, mas Vamos a creer porque mesmo assim não vamos crer, porque Asael, era certo que ungisse primeiro Azael. quien preguntarle Mas como Elias não estava presente, não tinha quem perguntasse. dónde el E era bom perguntar para aquele a quem aonde o espírito de Elias tinha repousado. personas no ven Mas muitas pessoas não percebem o que está atrás do véu, Espíritu Santo. que é o ministério, que é o Espírito Santo. Então vem o homem, então aí é que tropeçam. Lo más fácil para ellos es Então o que é mais fácil para ele é dizer assim, não, vamos esperar que ele volte, porque eu creio no que ele disse e eu vou ficar até aí. no crecen espiritualmente. E então não cresce espiritualmente, fica estancado, Lo más fica aí difícil lo paralisado. rápido. Elias conseguiu o mais difícil rápido, mas vocês vejam, Deus deu a ele até o endereço, o nome El nombre hasta del Padre, e até o nome do pai, do que seria un privilegio o grande precursor, para el profeta Elías. um grande privilégio, O sea, le dio todo grande para o profeta Elias, ou seja, ele deu tudo. conocimiento de dónde estaba al que él iba a ungir. Um conhecimento claro de onde estava o que ele ia ungir. Revelación conoció Ele, por meio dessa revelação, ele conheceu o endereço do lugar, conheceu o nome do pai, y sabía llegar ahí a la casa, a la dirección. ele sabia chegar aí na casa pelo endereço. Viajó ese tramo para ir hasta allá, Viajou aquele trecho para ir até lá. Lá não tinha um GPS. para colocar la dirección. Não tinha GPS, nada para colocar o endereço, mas tudo foi por uma guiança divina que o levou até ali. Ahora todo eso se cumple en forma actualizada. Agora veja, cumpre de uma forma atualizada, Se llevó a cabo en como também tiempo. nesse tempo foi realizado. Sigue diciendo. Agora continua Para el dizendo, profeta Juan el Bautista, como também para o profeta João Batista foi um grande privilégio conhecer el que sería até o nome do que seria o seu precursor pariente suyo, e saber que era seu parente segundo a carne, por medio de María, porque tinha vindo por meio de Maria. de Elizabeth. E Maria era parente de Elizabeth, ou seja, que estava entre família. Estaba muy contento E João estava muito contente el precursor, ao saber que Jesus era o precursado, ao qual ele estava lhe preparando o caminho. conociendo el día y su mensaje. Na mensagem Conhecendo o Dia e Sua Mensagem, aqui na página 17, uma partezinha aqui, nos diz assim, Fue lo mismo en los días pasados. foi o mesmo nos dias passados, eles creram na vinda de um Messias, Creyeron en la venida de un precursor. creram na vinda de um precursor, Y no lo supieron. e esteve ali e não souberam, não o reconheceram. Creyeron que vendría un precursor. Creram que viria um precursor e depois o Messias. E quando ele veio, Cabeza lhe cortaram a cabeça, encima a Juan. o degolaram. Aí em cima ele escreveu João Batista, vê? Aí em cima ele escreveu João Batista, vê? Lhe degolaram e mataram seu Messias, Que sería porque estava profetizado que seriam cegados, vê? ya predestinada para Então, estar quando uma ciega. pessoa é predestinada para estar cega e não ver o cumprimento da profecia, não tem maneira, não tem forma que possa ver. Ahí él escribe a la izquierda. Do lado esquerdo ele escreveu,
Precursor traço João Batista, precursor traço Jesus. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, todo precursor de uma ou em outra forma conhece o precursado. Eu lhes digo de uma ou de outra forma, porque já seja literalmente, ou pessoalmente, ou por visões, ele conhece o precursado. Agora vejam na mensagem A Religião de Jezabel, que é um extrato que também podemos ver no livro de Citas, na página 53. Talvez ali tenha umas partes que estão editadas e não está completa, como vou ler aqui no folheto. Página 53, parágrafo 462. Aqui no livro, no folheto, é a página 22, vejam, diz assim. Mas terá um sistema de um homem que sairá adiante com o poder e unção de Elias, para cumprir essa profecia, aleluia. Ele a estremecerá, e recordem, ele profetizou a eles. Profetizou e lhes disse todas as coisas, e Deus operou, trabalhou com ele. Mas a sua mensagem final, do lado direito, escreveu o quinto Elias. Eu estou no folheto. Aqui no livro de Citas, na primeira frase, do lado direito para cima, ele desenhou uma pedrinha angular. Mas sua mensagem final foi atacada na Casa Branca. Quando João veio, sua mensagem final foi atacada na Casa Branca daquele dia, a mensagem final de Elias. Quando ele caminhou a estrada abaixo, naquela manhã, em cima ele escreveu, na dispensação do reino. Depois de estar na presença de Deus, em cima ele escreveu, lugar santíssimo. Lá fora, depois de estar na presença de Deus, lá fora, recorda que ele estava em pé na porta, em pé parado na porta da caverna, e ali estava na presença de Deus. E aqui vemos o que significa o lugar santíssimo, ou seja, a era da pedra angular. E a porta, vocês vejam, tem um porteiro por onde as pessoas têm que entrar, por onde as pessoas têm que entrar. Consequentemente, na era da pedra angular e dispensação do reino, um dos ministérios que esse porteiro tem é o de Elias. Quando ele caminhou a estrada abaixo, sua velha cabeleira sobre ele, sua cabeça careca e suas barbas soprando, aqueles olhos brilhando pela glória de Deus e aquela vara em sua mão. Em cima ele escreveu a palavra. E seus pés, aí escreveu Moisés e Elias, seus pés tão firmes como podiam estar. O que ele estava fazendo? Caminhando reto para baixo de Samara, direto à Casa Branca, dizendo, assim diz o Senhor, sem ter medo de nada. As igrejas o tinham rejeitado, as pessoas o tinham rejeitado, assim que agora está fazendo seu ataque final à Casa Branca. Do lado esquerdo escreveu a Casa Branca e o Evangelho do Reino. E do lado esquerdo aí também desenhou uma estrela de Davi. E escreveu Apocalipse 10 do 1 a 11, 11 do 3 ao 19, 7 dos 8 a 18, 19 do 11 ao 21. Depois, o que aconteceu depois disso? Vejam, depois do ataque, a sua voz foi silenciada, ninguém o ouviu mais. Deus o levou fora do cenário e disse, Elias, você já revelou sua mensagem a todo Israel, eles a conhecem, agora sobe aqui no deserto. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Distancia-te deles. Do lado direito escreveu deserto. No livro de Citas, ele escreveu que era um pastor no deserto e escreveu Caribe, no livro de Citas. Afasta deles e aparta-te porque vou fazer algo. Eu vou mostrar a eles o que é rejeitar a minha mensagem. E aí começou guerra, fome, fraqueza. Escreveu fraqueza. Agora, aí vamos a ver aqui.
Agora, vamos ver o que ele escreveu aqui atrás. Está um pouquinho tapado, mas vamos ver aqui. Debilidade, ele escreveu do lado direito. Assim disse o Espírito Santo: vigia o que vem, vigia o que vai seguir. Fome, haverá uma fome, ou talvez não por pão, mas por ouvir a palavra de Deus e a sua verdade. Todas as igrejas se socializarão e irão reto a isso, da mesma forma, igual como já foram tragados com isso. O que Elias fez? Ele encontrou um riacho escondido lá em cima, na montanha, onde ele encontrou alguma água devida, divina revelação de Deus. Enquanto ele estava lá embaixo, enquanto ele estava lá sob o poder de Deus, a revelação sendo um pequeno riacho escondido, enquanto o restante deles estavam famintos. Nesse folheto, do lado esquerdo, assim para cima, ele escreveu: no topo do monte encontrou água devida, é igual revelações de Deus. As 7 eras ou 7 trovões. Desenhou também uma pedra angular e as eras. A revelação sendo um pequeno riacho escondido, enquanto o restante deles estavam famintos. Deus abençoou seu servo, aqueles corvos, trouxeram algo para ele comer enquanto ele estava separado das pessoas. Eles estavam lá embaixo, aí ele escreveu: Laodiceia, estavam famintos lá embaixo por um avivamento, e tudo aconteceu assim. Não ouça mais nenhum dos seus avivamentos. Onde está esse velho louco que ficou o tempo todo condenando as nossas organizações? Agora, onde ele está? Eles não conheciam. Ele mesmo se aproximou de Deus, foi a um lugar separado onde eles não ouviam sua voz, e depois eles começaram a ver. Quando Deus envia uma mensagem adiante e diz ao povo, e eles não a recebem, depois ele tira seu servo e envia suas pragas, fome, morte, falando espiritualmente e fisicamente também. Você vigie uma depressão. Em cima no folheto ele escreveu as pragas. Escreveu também fome por ouvir a palavra de Deus. Você vigie uma depressão, irmão. Do lado esquerdo ele escreveu também a depressão. E aqui no livro de Citas também, do lado direito, ele escreveu escassez e fome espiritual, pragas espirituais, uma depressão. No folheto continua dizendo: vocês pensam que viram algo? Espere, depois de um tempo, vocês não viram nada. Aqui no livro de Citas também, aqui eu passei por alto de ler para vocês, em cima do parágrafo 462, em cima, ele escreveu: em seu cavalo branco, Elias na caverna da montanha, e da rocha sai um manancial de água, e tornam 3-5 riozinhos, e o mel. Continua no folheto. Vocês pensam que viram algo? Vocês esperem depois de um tempo. Vocês não viram nada. Você pensa que está morrendo por um bom avivamento espiritual? Você espere depois de um pouquinho de tempo. Você só espere, desejem e clame por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: nos últimos dias haverá uma fome, o profeta disse, e não por pão e água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E essa voz será silenciada no deserto, escondida em algum lugar. Do lado direito desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular.
Ele deu ordem aos corvos, seus servos, para que mantessem a voz de Elias viva durante o tempo da sua separação das igrejas. Durante o tempo de sua separação das igrejas. Os corvos lhe traziam carne e pão pela manhã e carne e pão pela tarde. E ele bebeu do pequeno riacho, enquanto o restante deles por lá não tinha nenhuma carne e água espiritual. Aqui na frente ele escreveu. No folheto, aqui na frente, ele desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu: Elias, no topo do monte, encontrou um riacho de água, as revelações divinas e o remanescente. Então, um dia depois que o pecado tinha chegado ao seu cúmulo e Deus trouxe seu povo ao seu joelho, Jezabel pegou tudo e ela limpou tudo e ela fará novamente. Em cima ele escreveu: Jezabel é igual, fará novamente. Isso é, assim diz a Santa Bíblia de Deus, ela fará novamente. Agora ela está no trono, atrás da cabeça nominal, torcendo de toda forma que ela queira. Ninguém a deterá, certamente ninguém a deterá agora. Porque o que eles não podiam conseguir nos círculos religiosos, eles cortavam tudo em política e ali fizeram. Isso é exatamente o que fizeram. E no político isso será um boicote, justamente, exatamente de regresso à marca da besta. Aí escreveu o boicote. Tão certo como estou de pé aqui, vem? E a Bíblia disse: sei que está demorando e ficando tarde, eu vou avançar, eu tenho que revelar essas últimas palavras se o Senhor me permitir. Vigiem. Elias ficou lá em cima até que Deus se moveu em cena. Eles não tinham nenhum avivamento, ele não pregou contra eles nem nada, ele somente ficou lá em cima, sozinho com Deus, fora, no deserto. Do lado esquerdo ele escreveu deserto. Do lado esquerdo para cima desenhou uma estrela de Davi e escreveu: o deserto é igual. Porque ele era um homem do deserto, ele foi criado no deserto. João também foi criado no deserto. Ele foi para o deserto só com Deus, tirado da igreja depois que deu a sua mensagem. E a igreja o rejeitou. Aí desenhou a sétima era e uma seta para a sétima era. O rejeitou. Finalmente as organizações não faziam nada, assim que ele teve que se mover. Deus o chamou fora da escola. Deus o chamou fora de cena. Aí do lado direito ele escreveu deserto. Deus o chamou fora do cenário, tomou fora para o deserto e disse: vem aqui fora. Eles não o ouviriam mais, vem? Depois eu vou jogar meu juízo sobre eles. Se ele estiver aqui, ele estará aqui um dia desse, vocês vigiem. Depois dos dias da sua profecia, o que aconteceu? A igreja se consumiu. O grande terror de Jezabel, ela tomou todos a si mesma e engoliu todos eles. Ela tomou todos eles e construiu tendas e tudo demais. Mas um dia Deus o chamou fora novamente. Aí em cima ele escreveu quinto Elias e do lado direito escreveu Elias, deserto. Eis que aí ele vinha. Escutem com atenção agora e não fiquem bravos comigo. Eu estou dizendo assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. Uma vez ela tinha o poder de um homem sobre a cabeça dela, mas ele usou a morte para libertá-la, para que ela pudesse crer a palavra do profeta. Você percebeu isso? Ela tinha um esposo que guiava ela para esse lado, para aquele lado, em uma das escolas lá embaixo. Mas durante aquela grande seca, ele tinha sido tirado, a morte o tinha tomado. Ou seja, ele tinha morrido, o esposo dela tinha morrido. Ela já não estava mais conectada com qualquer organização e ela estava pronta para ouvir a palavra do Senhor. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e do lado direito uma pedra angular e as eras. Uma mulher representando a igreja, uma viúva. E o esposo dela, a organização, tinha morrido. E ela estava somente, escassamente, pensando que ela estava vivendo só. E pensando porque ela estava vivendo. Aí
desenhou uma seta para a pedra angular e as eras. E ele disse, agora você vai até ela vai te ouvir, eu já dei ordens a ela. Às vezes nós pensamos, vocês, pequeno grupo lá, que são tão fiéis, e fazem tudo o que pode para ter uma reunião e tratar de mostrar para as pessoas que seu coração está bem, você quer que elas estejam bem. Vocês pensam que tem um tempo mau, mas recordem, Deus está de olho em vocês. Vocês amam a Ele, eu sei que vocês amam a Ele. Você não se sentaria aqui, você não atenderia a qualquer tal coisa. Deus está com os olhos dele em você, em vocês, ou seja, Deus vigia os passos de todos os seres humanos, Ele sabe, não pensam que podem se esconder. Deus vê a todos. E vê não somente a pessoa por fora, os seus atos, mas também as intenções do coração. E vê a alma, que em realidade é a pessoa. E quando o esposo dela tinha morrido, a sua organização tinha morrido, agora ela está preparada para ouvir a palavra do profeta. Assim que quando o profeta veio à porta, ele pediu por um pouco de água, ela foi buscá-la e ele disse, me traga um bocado de comida. Ela virou e disse, assim como vive o Senhor, eu não tenho nada, só o suficiente. Agora, parecia como que ele tinha sido enviado para tomar o pouquinho que ela tinha, mas era o contrário. Quando ela estava disposta a dar o que ela tinha para o sustento da palavra, então Deus a alimentou. E se você está disposto a dar o Espírito que você tem, o Espírito que Deus te deu para o sustento da palavra, então Deus te manterá vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Igreja, conseguem ver? Igreja, consegue ver? Não pense que estou fora de si, fora de mim. Não estou. Mas o que você tem, ou pouco que você crê em Deus, que tipo de fé você tem? Coloque na palavra, não em organizações. Coloque na palavra de Deus e Ele te manterá vivo. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi, para cima escreveu a fé na palavra e Deus te manterá, ou seja, Deus te manterá vivo. Então ela estava preparada, porque antes ela não podia, porque não a deixavam, mas agora ela está pronta. Ela o receberá? Deus enviou um profeta a caminho dela. Ela receberá sua palavra? Ela receberá esse profeta? Sim, ela recebeu. E ele disse a ela, agora, o pouco que você tem, o pouco de vida que você tem, coloque aqui. Me dê a mim primeiro. E o que aconteceu? Quando o restante do mundo estava decaído e morrendo de fome, ela e seus filhos, e a sua casa e todos, comiam 3 boas refeições no dia. Divina revelação na palavra. Do lado esquerdo ele escreveu Elias e a viúva e desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. E embaixo escreveu, comida igual, revelação divina na palavra. Amigo, eu espero que você veja o que aconteceu. Ele ficou ali até que a fome tinha terminado, vivendo com aquela mulher, aquela igreja, que o recebeu. Aí desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e as eras. Que igreja o recebeu? Aqui estaria na era da pedra angular. A igreja que o recebeu e creu sua palavra e a manteve viva. Manteve a igreja viva pela palavra do Senhor, porque ele disse, assim diz o Senhor. Agora não temos o tempo para lhes mostrar o restante da história, vocês sabem. Como ele teve que chegar a uma declaração forçada a Baal. E um dia desses ele fará, não se preocupe. Quando ele sair chutando no deserto, nesse deserto, você vigia o que tomará lugar. Do lado direito escreveu deserto. O que aconteceu? Quando o verdadeiro Elias, um verdadeiro servo de Deus, ele veio ao final do seu caminho. Aí escreveu o 5º ministério de Elias. Deus disse um dia, Elias, você pregou o suficiente, agora você batalhou com Jezabel e toda a sua pintura e tudo, até que já está suficiente com isso. Vem aqui embaixo, ao Jordão. E aqui é ele, lá embaixo, ao Jordão. Lá ele viu aquele velho rio de frango descendo de lá, frio, água gelada. Como todo homem tem que enfrentar o Jordão, morte. Mas quando aquele grande servo de Deus caminhou para baixo ao Jordão, e seu filho caminhando ao lado dele, filho no Evangelho, sim, ele era seu filho, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Aí está falando de Eliseu.
Em um escrito ou em um áudio, eu creio que foi, e também em um escrito, falou umas palavras deste filho espiritual. O Dr. William Soto falou aí, ou seja, escreveu, quando ele e seus filhos caminharam de mãos dadas para baixo, ao Jordão, ele estava vigiando seu pai ir naquela manhã. Aqui em um escrito, em uma caderneta, ele escreveu assim, vejam. Onde está o Deus de Elias? Em Eliseu. No Eliseu do último dia. Deus em Espírito Santo no último dia onde estiver, estará em uma dupla porção ministerial, Moisés e Elias. Essa porção, onde está o Deus de Elias, em forma de interrogação. Em Eliseu, no Eliseu do último dia. Deus em Espírito Santo no último dia, aonde estiver, aí colocou, estará em uma dupla porção ministerial, Moisés e Elias. E um pouquinho embaixo, continua. O Espírito de Elias repousou sobre Eliseu em uma dupla porção que Eliseu pediu. Primeira de Reis. Eu estou na 26 do folheto, continua dizendo. Quando ele desceu o Jordão, ele alcançou em volta e pegou aquele manto de poder de seus ombros e disse, morte, tu não podes me deter. E ele feriu o Jordão. Se aparta, eu vou cruzar nessa manhã. E o que aconteceu? Ela se moveu para trás e secou como pó. O que o velho profeta estava fazendo? Ele estava olhando através do Jordão. Ele sabia que tinha um carro esperando lá, do outro lado, com os cavalos, e ele ia para sua casa. A sua obra tinha terminado. O seu filho no Evangelho estava assumindo o seu lugar. O seu filho no Evangelho estava assumindo o seu lugar, vê? Porque Deus sempre trabalha de profeta em profeta, de era em era, de dispensação em dispensação, faz o mesmo. Porque o Senhor não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aí vejam Eliseu assumindo o lugar de Elias e continuando. O mesmo que aconteceu com Moisés. Moisés, depois que seus dias terminou, o que assumiu o seu lugar foi Josué. Do lado esquerdo para cima escreveu, a travessia do Jordão é igual à morte. Eliseu é igual filho de Elias no Evangelho. E aí também desenhou uma estrela de Davi. Agora vejam, Moisés passou essa obra que ele estava realizando para os introduzir à terra prometida, não correspondeu a ele, correspondeu ao seu sucessor, a Josué. E muitos ainda estão olhando a Moisés no monte. E ainda estão falando que ele está ainda no monte. E que quando ele descer, então é que ele vai fazer tudo, vai realizar tudo. Quando tudo isso já passou e já estamos frente ao Jordão, com o Espírito Santo, com o Eliseu do último dia, com o Josué do último dia, já para entrar na terra prometida do novo corpo. Veja quanto muitos estão atrasados, o quão atrasados estão muitos, já estamos frente ao Jordão. E isso estava profetizado que seria assim. O mesmo que aconteceu com o reverendo William Branham. Que ele disse que o seu filho levaria sua mensagem, mas vejam, ali ele estava representando, ele estava tipificando o que seria essa manifestação de Elias em sua quinta manifestação. E também estava mostrando o que seria a vinda do Senhor. Porque ele disse na página 5V do parágrafo 51, onde está, diz, há uns 5 minutos eu tive o privilégio de falar com minha esposa e meu pequeno José, o garotinho a quem eu creio que Deus lhe permitirá o meu lugar quando eu tiver terminado nessa vida. Veio, porque quando o profeta termina, outro tem que vir.
Agora veja, em cima ele colocou José, tipo figura da segunda vinda de Cristo, e embaixo ele disse, é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão. Ou seja, Davi se foi, quem continuou? Salomão. Esse é o mesmo padrão que Deus sempre fez. E as pessoas querem que Deus mude esse padrão, porque eles querem que seja assim, da forma deles, do modo deles, mas não é do modo que as pessoas queiram, mas é conforme a forma de Deus, no modo de Deus. É o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, no qual Cristo foi refletido como rei. Agora fala de José. E José assume o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem. Mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Ele não. Ou seja, ele segue, ele continua no lugar do quarto Elias. Ele continua no lugar do seu papai, que tinha o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Então continua com a mensagem, ou seja, continua com o que o reverendo William Branham estava ministrando. O que estamos orando para que breve esse grupo possa entrar completamente. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro para o rapto, que entrem e que realize no ministério de José Branham o cumprimento desta obra que o precursor estaria realizando. Agora vejam, na mensagem que estamos lendo de reunião de ministros em Vila Vicêncio, continua dizendo o Dr. William Soto. Qualquer pessoa poderá dizer, o irmão Branham não teve esse privilégio. Ou seja, ele vinha falando de que Elias soube o pai de Eliseu e soube o endereço e soube tudo. Vejam, soube isso, mas não viu ele ministrando. Mais adiante vamos ler isso. E o irmão Branham, sim. Agora diz, qualquer pessoa poderá dizer, o irmão Branham não teve esse privilégio. Olha, veja, o irmão Branham teve um privilégio talvez maior do que o que o profeta Elias teve. Porque o profeta Elias, estando vivo, nunca viu Eliseu ministrando. Ou seja, ele sim soube o nome do papai de Eliseu, soube o endereço, soube tudo, mas não viu ele ministrar. Agora, o irmão Branham, sim. Sim, ele viu esse que ele estava preparando o caminho, ele viu ele ministrando. João Batista teve o privilégio de ver o precursor e o apresentou. Mas João Batista não estava normalmente nas atividades de Jesus. Levavam a notícia a ele, que aquele do qual tu deste testemunho, agora ele está seguindo mais pessoas do que a ti e batiza mais pessoas do que você. Mas João Batista estava preocupado em suas atividades e não fazia como Jesus fazia. Que Jesus ia às atividades de João. Um pouquinho nessa mesma mensagem continua dizendo. Agora, algumas pessoas dizem ou pensam, nosso irmão Branham falou de um ao qual ele estava preparando o caminho, mas não teve o privilégio nem de vê-lo e menos de vê-lo ministrando. Isso é o que algumas pessoas pensam. Vejam na página 471 do livro Os Selos, o reverendo William Branham diz assim, mostrando ali uma partezinha, quando ele estava relatando a visão da capa, ele disse, e nisto a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa eles. Então me ergueu e me pôs em um lugar bem elevado, onde tinha uma reunião. Parecia uma capa ou uma espécie de catedral. Eu olhei e assim do lado parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E aí escreveu quinto Elias, oitava era. Ou seja, que estava vendo a esse ministério que o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias. Falando com alguém mais acima de onde eu estava. E eu estava, ele escreveu sétima era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás nada a ninguém.
Do lado direito para cima, ele escreveu: a luz estava falando a alguém. Aí escreveu: a um profeta. Vem? E desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Estava falando a quem? A um profeta. Pois, quem será esse profeta? Pois, esse é o profeta mensageiro dispensacional, o qual Deus prometeu enviar no meio da sua igreja para realizar essa obra de reclamação, onde o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Jesus e de Moisés. Aí também ele escreveu assim para cima, na página 471, na margem de cima desta página, ele escreveu: a terceira etapa, a palavra criadora falada, criando. A palavra criadora falada, revelando os 7 selos. A palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na capa. Viram? Nesse outro livro, os selos, também, aqui tem um escrito embaixo. Aqui embaixo desta página que ele escreveu: a capa é igual ao tipo da era da pedra angular e sua gente nela. E é nessa era que terá uma capa catedral sob um ministério. Pois se é sob o ministério, então tem que ser sob um profeta. Agora continua dizendo: mas quando nosso irmão Branham foi transportado ao futuro, ele viu uma capa ou uma catedral e viu o Espírito de Deus ministrando ali. Ele viu que a coluna de fogo se foi dele e foi a outro, e estava falando com outro. Agora, quando ele foi lá e viu a grande capa catedral, e viu a esse profeta que a coluna de fogo estava falando a alguém mais, e que ele estava olhando, vendo tudo o que estava acontecendo ali, a pregação e tudo, e tinha um ministério operando ali, pois não era o Dr. William Soto Santiago, porque ele já partiu. Quando ele foi à grande capa catedral, vocês vejam que foi nesse tempo. E nesse tempo, o irmão William já partiu. Tão simples assim. Mas vejam, sempre tropeçam no véu de carne. Ele viu que a coluna de fogo se foi dele e foi a outro, e estava falando com outro. E esteve ministrando nesse lugar, ou seja, esse que ele viu. E o nosso irmão Branham estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. E esteve vendo os milagres, as maravilhas que estavam acontecendo ali. Na página 25 do livro de Citas, aí nos fala deste novo ministério, vejam. Aí nos diz assim, página 25, parágrafo 207, diz: agora vamos orar pelos casos de emergência. Mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério. E quero levá-los para trás aqui nesse quarto, porque vocês sabem a visão. Agora disto tem estado sendo falado um pouquinho. Quando se lembra a visão? Certamente que sim, da capa e do quartinho. Agora, eu vou levar Meda comigo dentro, na primeira noite. Do lado esquerdo escreveu Meda. E em cima deste parágrafo escreveu a terceira etapa, a capa e o quartinho. Agora, eu vou levar Meda dentro comigo na primeira noite, por causa de que, por se acaso, enviarem mulher lá dentro. Mas é um ministério que não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso. E aí tem um escrito em um estudo bíblico que puseram nesse extrato e escreveu o novo ministério do 4º Elias, no 5º Elias. No 5º ministério de Elias, em outro profeta, que será um das 2 oliveiras, Zacarias 4, 1 ao 14 e Apocalipse 11, do 1 ao 14. Ninguém jamais duplicará isso, você viu? Não, Senhor, não.
E eu sei que está à beira agora. Parece que é somente eu me estender lá fora e agarrar. Está colocado ali mesmo. À noite eu estava sonhando, antes de me levantar nesta manhã, irmão Neville. Eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que fosse. Oh, você fala de coisas acontecendo e eu nunca vi tais. Uau! Tudo que Deus mostrou a ele, nisso que ele viu, foi algo jamais visto. Do lado direito ele escreveu a visão da carpa, escreveu assim para cima. E eu acordei chorando e estava louvando a Deus. Imagina ele vendo tudo isso. Tanta necessidade que tem no mundo. E do que falamos? Da depressão, da escassez. E todas as coisas, vejam como tudo vai em uma escala. Olha esse terremoto que teve nesses dias na Rússia. E tudo isso vai aumentando cada vez mais e mais. Todos esses terremotos, maremotos, vulcões também, furacões, e até meteorito, granizo em alguns lugares. Tudo vai aumentando. E será um tempo difícil, e para completar o aperto, porque o mundo político e o mundo religioso não vai ficar com os braços cruzados, vendo esse ministério operar, e cada vez mais descobrindo a besta, a imagem da besta e tudo isso. Agora, continuando, passando para 208. Eu tinha batido no rosto da minha esposa, assim, com a mão, e eu estava louvando a Deus, deitado ali, porque ele estava com as mãos assim levantadas, e parece que sem querer, porque em cima ele escreveu a visão da capa e bateu no rosto de Meda, mas em cima ele escreveu sem querer. Sem querer, ele bateu no rosto dela. E eu estava louvando a Deus, deitado ali. Oh, eu sei que tem algo lá fora, somente pronto para me estender e agarrar. Isso é uma bênção tão grande que esse mensageiro tem, no qual Deus está realizando essa obra. Em uma mensagem fala que é uma joia, é uma bênção grande deste servo fiel e prudente, que neste tempo final o Senhor lhe tenha achado, dando alimento a tempo aos escolhidos. Esse vai receber esse presente, essa joia, essa bênção tão grande da vinda do Senhor. Será maior do que jamais tem sido, vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. Grande ele circulou. Agora temos que nos aproximar a Ele saudáveis. Ou seja, não com má intenções, e inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Do lado direito para cima ele escreveu a terceira etapa. Então vejam, deve entrar inteligentemente dentro da palavra de Deus e não loucamente, como Jó disse à sua esposa, porque ela falou assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morra? Vem? Ela desejou a morte. E não podemos agir desta forma. Agora, tem que entrar saudáveis e inteligentes. No livro Os Selos, o irmão Branham fala reverentemente. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, ou seja, que não era o irmão Branham que estava realizando esse trabalho. Era o Espírito Santo através de outra pessoa. E essa outra pessoa tem que estar viva no meio da igreja do Senhor. Não pode ser um mensageiro que já tenha partido. Tão simples assim. Era o Espírito Santo através de outra pessoa. Estava vendo aquele ao qual ele está preparando o caminho. Pela página 26 ou pela página 40, vejam, diz. Aqui vamos ver que soube o seu nome. Será possível que tenha, que soube o nome e ficou calado? Bom, se você for no escritório de alguma pessoa e não sabe como ela se chama, procura em cima da mesa, da escrivaninha, em algum cantinho e olha para ver se o nome está por aí. Vamos ver algo por aqui. E vamos deixar por aí. Então, observa que o reverendo William Branham,
ele viu a esse instrumento e soube até o nome e também ouviu ministrar uma grande bênção para o reverendo William Marion Branham. Agora, nesta ocasião, vimos Elias no monte de Deus. Amanhã estaremos na primeira atividade do mês, às 8 da manhã, no horário de Porto Rico. E estaremos vendo tudo o que Deus nos dê amanhã e no domingo às 10 da manhã. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar com esse tema Elias no monte de Deus. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.